O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Antes de você sentar, senta ainda não, coragem. Aninha, parabéns, viu? Parabéns, que o salmo ficou muito bonito, não é? Eu ouvi esses dias um conferencista que pregava, dizia, né, um filósofo, que daqui a um tempo não vai dar mais para você dizer para a juventude que o Senhor é o pastor que conduz, porque a molecada hoje já não sabe mais, não conhece ovelha, não conhece sítio, né? Você vai ter que dizer para eles entenderem: o Senhor é um smartphone de última geração, nunca cai a internet. Aí eles, então isso é bom. Vamos cantar esse refrão novamente? Vamos lá. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Com muita fé. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Pensa nas muralhas da sua vida que santa. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Você não está sozinho, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Vai se sentando e cantando mais suavemente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pode se sentar e canta. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Ana, essa melodia é sua? É. Como que você compôs esse salmo? Claro, o salmo já existia, né? Como que você hoje musicou esse salmo? Como que foi? Quando você compõe, geralmente, como é? Você reza, você tenta escutar Deus numa música sua ou num salmo que vocês vão entender depois por que o padre está perguntando isso para ela, viu? Porque nós vamos falar sobre isso hoje também. Como que é para você compor a melodia de um salmo e para você compor uma música geralmente? Então, esse refrão de salmo permeou o meu dia. Logo de manhã eu tenho o costume a minha primeira tarefa no trabalho é a adoração.
E hoje eu peguei a liturgia para Você vai à rezar. capela e fica diante do Santíssimo, já de manhã, Para fazer um momento de adoração. Trabalho na Rádio América. na Canção Nova. Nós claro. temos uma capela, aliás, se você quiser ir visitar, está lá, aberta para você também. Então eu fui adorar na capela da rádio e eu peguei a liturgia diária para começar a rezar ali, para me inspirar no momento de adoração. E realmente, quando eu cheguei para adorar, tinha muitas preocupações na minha cabeça, coisas que eu estava precisando e que em partilha com meu marido, ele já foi falando, amor, olha, nós estamos passando por isso, por aquilo outro, precisamos rezar, precisamos... Coisa que quase ninguém vive, só a Ana, né? Eu e meu marido, ontem à noite e hoje de manhã, a nossa partilha rodou em volta das coisas que nós estávamos necessitando. E quando eu abri a liturgia e que eu vi esse refrão, não me falta coisa alguma, eu disse, realmente eu não tenho por que me preocupar, o Senhor é o pastor que me conduz. E aí, combinando com o Nando, eu disse, Nando, eu vou fazer o refrão do Salmo hoje, né, Nando? Hoje eu faço o refrão do Salmo, porque esse Salmo tocou fundo no meu coração já desde cedinho. E já cheguei aqui, já sentei com os meninos, passei a melodia para eles, foi assim. Uma bênção nesses músicos aí. São abençoados. Então você estava com aquela preocupação e você ouviu, o Senhor é o pastor que me conduz, para aqueles que não sabem o que é pastor, o que é ovelha, tá? Como o padre já disse, não é? A ovelha é um dos animais mais dependentes que existem, ela depende tudo do seu pastor. Então quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela tem aquela segurança e vai para qualquer lugar. E assim que você se sentiu, né? Você estava no meio de tantas agitações, Isso mesmo. de tantas preocupações, mas ouviu que o Senhor é o pastor que a conduziria. É como se você falasse, Fui entregando. Ele está comigo. Porque tem coisa que você não vai conseguir resolver, não é sozinha. A maioria delas não. Você que é casado ou quem tem filhos, sabe que tem coisa que não adianta. Por mais que a mãe queira algo para o filho, às vezes a mãe não vai conseguir entrar na cabeça do bendito, fazer ele pensar daquele jeito. Às vezes dá vontade, né, mãe? Mas não tem jeito, não é verdade? Então isso traz um conforto, não é? Para a gente. E interessante, Ana, Vanessa, Nando, eu fazia uma pesquisa hoje à tarde que me chamou muita atenção sobre o poder da música. Eu sei que a Canção Nova vai viver nesse final de semana um acampamento para músicos. Inclusive vocês vão estar, não é? Muitos aqui dos irmãos também irão. E eu me fiz uma pesquisa que me chamou tanta atenção. Você já percebeu que tem tanta música que às vezes você nem gosta, mas aquilo entra na tua cabeça e fica, né? Claro, eu não vou nem dizer nada, eu só quero dizer que está tranquilo e está favorável, sabe? Mas aquela letra que não tem nada a ver, não é? Aí de repente, aquilo fica na tua cabeça, você acorda pensando, você dorme pensando, você fala, que raiva, não é? Se é a 9ª sinfonia do Beethoven, aquela coisa, parece que demora mais, mas essas chiclete da vida, né? Mas enfim, fiz uma pesquisa, Ana, músicos em geral, que olha o caminho que a música faz. Quando você ouve a música, por exemplo, ela entra pelo seu... vocês são espertos, hein? Isso já é um grande passo. Ela entra pelo ouvido, pelo tímpano, só que esse nervo do ouvido, ele vai muito mais profundo do que a gente imagina. Ele vai direto para uma região do nosso cérebro chamada tálamo, que geralmente percebe as emoções, as sensações. E essa região do nosso cérebro que absorve a música chega ao tálamo sem que ela tenha passado pelo nosso sistema nervoso central, ou seja, sem passar pelo crivo da razão, da inteligência. A música entra como uma sensação, e ela não passa pela via racional, pela via da inteligência, ou seja, pela via crítica. Você não escolhe se você quer ficar com aquela coisa na cabeça ou não. Você não escolhe, mas ela entra pelo tímpano, pelo ouvido, vai para o tálamo, não passa pelo sistema nervoso central, não passa pelo crivo da razão, não passa pelo crivo da inteligência, e ela é sensorial, e daí ela vai reverberando para todo o corpo, para todo o corpo. Nessa pesquisa, Ana e demais irmãos, eu cheguei à conclusão, existe uma entidade norte-americana, com a sede em Washington, que estuda o efeito da música no comportamento humano. Tem um nome em inglês? Depois eu vou pegar aqui e vou passar para vocês.
que ela dizia que existem 7 tipos de música que pode alterar, por exemplo, a musicoterapia fala isso com maestria, né? Pode alterar a frequência cardíaca, pode alterar a pressão sanguínea, o tipo de música que você ouve, pode alterar o teu humor. Interessante, por quê? Porque vai direto lá no tálamo, que é sensação, que é emoção, e dali irradia para o seu corpo, não passa pelo crivo, não passa pela escolha, você não escolhe, eu quero isso ou eu não quero. Você sabia, fazendo essa pesquisa eu descobri uma coisa, já percebeu quando você, Nando Mendes, rapaz aqui, paulistano da Gema, quando você contrata aquele plano de celular, que não vamos citar aqui nomes, claro, que você paga, na hora de pagar é uma beleza, mas não funciona aquilo que você contratou. Com ninguém nessa igreja aconteceu isso, inclusive com o padre, só de que padre não xinga, né? Nossa, esse tempo atrás, deixa para lá. Você percebeu que quando você liga lá para resolver, primeira coisa que acontece é aquela musiquinha de fundo, né? A musiquinha no celular, não é assim quando você está na espera para falar ali com o atendente da telefonia, quando você está na espera para falar com o atendente lá do teu banco, do cartão de crédito. Você sabia que é provado cientificamente que aquela música faz com que você perca um pouco a noção da duração do tempo? Porque aquela música vai atingindo o seu tálamo, vai atingindo a sua dimensão sensorial. Então você vai ali se envolvendo com a música, ela vai te distraindo, você nem está vendo que já passou 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Aí depois de 8 minutos vem um atendente que fala assim, olha, eu não sei o que fazer, eu vou passar para o meu gerente. Ai, que vontade de dar uma benção com a mão esquerda, não é? E quando não cai a ligação, não é verdade, Nando Mendes? Mas você sabia que a música tem essa função? Existem pesquisas, por exemplo, quando você entra numa loja de departamento, você percebeu que às vezes tem aquela música suave, ela tem uma função de atingir também a sua dimensão sensorial do cérebro e fazer com que você não faça compra com pressa, ou seja, que você gaste mais, né? Existe pesquisa, gente, pesada nisso, pesada. Por que o padre está falando tudo isso? Obrigado, os 3 aqui de plantão. Por que o padre está falando tudo isso? Porque nós estamos hoje em plena celebração da Cátedra de Pedro, com esse evangelho lindo que nós ouvimos, Jesus perguntando quem ele é, e somente quando Pedro descobre e reconhece quem Jesus é, Jesus diz para Pedro, revela a Pedro quem Pedro é, ou seja, Pedro falou, tu és o Cristo. Pedro reconheceu Jesus. Somente quando Pedro reconhece Jesus, Jesus revela Pedro a ele mesmo. Jesus diz a Pedro, você não é Simão, você é Pedro. Sobre você eu vou construir a minha igreja. Nós estamos falando de solidez, nós estamos falando de rocha. Pedro é a rocha da igreja. Pedro é a instituição, vou usar esse termo, que funda essa firmeza da igreja ao longo dos séculos. Pedro é o primeiro papa. E você sabia que quando a igreja fala da família, a igreja também fala que a família precisa ser uma rocha? O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, no número 47, é tão sério que a Gaudium et Spes, no número 47, documento do Concílio Vaticano II, diz que a saúde e a alegria de cada pessoa e da sociedade dependem da saúde e da alegria da família. A Lumen Gentium, no número 11, diz que a família é essa igreja doméstica, o lugar no qual Deus precisa ser adorado, ensinado, vivenciado. A família precisa ser uma rocha, assim como Pedro. E o que é rocha? Não é uma pedra para você jogar na cabeça do outro, não, né? Porque fala, é uma rocha, eu vou jogar na cabeça do meu marido. Não, não é isso. Rocha é aquilo que é, você afunda num lago, você afunda. Porque a água, mesmo quando tem água, no fundo do lago tem aquela lama. Agora, se você está andando numa rocha, você não afunda. A família precisa ser esta rocha. Deus criou as nossas famílias para serem essas rochas. Mas você pode me perguntar, Padre Adriano, por que as nossas famílias não estão sendo essas rochas? Por que as nossas famílias estão sendo, muitas vezes, um território instável? Um território que parece um lodo, no qual nada se firma. Aquela família líquida, não sólida, como dizia Bauman. Aquela família que não tem consistência. Por que isso acontece muitas vezes? Sabe por quê? Porque nós, sobretudo pai, mãe, educadores, padres, nós estamos pecando contra a solidez da nossa família, muitas vezes, porque nós não temos a coragem de ser sentinelas
da nossa casa, guardiões da nossa casa. O padre dizia da música, mas eu poderia dizer de outras coisas. Que tipo de música tem entrado na tua casa? Que tipo de seriado, novela entra na tua casa? Que tipo de literatura entra na tua família e entra no teu coração? Eu sei que o pai e a mãe não podem obrigar o filho para sempre. É ilusão, principalmente quando chega na adolescência. Mas nós precisamos lutar para ser sentinelas da nossa família. O que é o sentinela? É o guardião. Naquelas fortalezas antigas, o sentinela era aquele que ficava lá em cima do muro, olhando de longe a hora que vinha o inimigo. E quando a sentinela observava, detectava a presença do inimigo, ela aprontava um berreiro. Acordava todo mundo para dizer: cuidado, daquele lado está vindo o inimigo. Filho, filha, Deus te quer como sentinela da tua casa. Deus te quer como sentinela da tua família. Mas você pode me dizer assim: Padre Adriano, lá na minha casa está assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Posso completar esse ditado para você? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge, porque juntos em família nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes. Juntos, em oração, a gente consegue superar, sim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar, se a família se une, se a família se une para rezar, se a família se une para ser essa rocha, o bicho é obrigado a correr, é obrigado a correr mesmo. Claro, pode ser que nem todos na tua casa tenham essa solidez de fé, essa solidez conceitual para compreender o que é bom, mas filho, filha, você precisa ser luz na tua casa. Eu preciso iluminar, nem que seja com a minha oração, que às vezes você já falou tanto, não surtiu efeito e gerou mais briga, você percebeu que você precisa tirar o seu time de campo, mas seja sentinela na oração dentro da tua casa. Seja na sentinela ensinando, seja uma sentinela instruindo o teu filho, a tua filha. Porque às vezes, gente, me perdoe, mas as nossas crianças estão ingerindo lixo através de músicas, através de tantas coisas, e a gente acha que tudo é normal. Não é que nós vamos viver um ostracismo, vamos viver fechados, achando que tudo que existe no mundo é ruim. Não é isso que o padre está dizendo. Tem muita coisa boa, mas tem muito lixo por aí, viu? Me perdoe, tem muito lixo por aí. Pode ser que você que está aqui, ou que está em casa, possa estar pensando agora: Padre Adriano, me perdoe, mas a minha família já está um desastre, minha família já está um lixo, minha família já não tem mais o que fazer com ela. Você pode não ter o que fazer, mas Deus tem. Lembrei de uma coisa aqui. Cadê o Roberto? Vem aqui, Roberto. Cadê um microfone para o Roberto? Dá para mim, por gentileza. Eu lembrei aqui de uma coisa, Roberto, que nós conversávamos esses dias. Roberto aqui, nosso parceiro, nosso irmão da Canção Nova, que serve aqui como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, amigo da Canção Nova aqui em São Paulo. Isso, pode trazer o microfone. Coragem. O Roberto fez o curso de ourives, que fala, e para diamante, para mexer com diamante, essas coisas, não é? Isso, ourivesaria, diamante e gemas, que seriam pedras preciosas. Sim. Eu não entendo nada disso. Mas o Roberto estava me explicando como é que é o processo do encontrar o diamante, Roberto. Você estava me dizendo aquele dia, como que é o diamante? Sim, quando nós conversávamos, o produto, né? Sim. A matéria-prima do diamante é o carbono, ou hoje o carvão mineral, quando a gente vê a China, né, explorando muito. Então, primeiro de tudo é o lixo, né? Porque se você deixasse o carbono em cima da terra, mataria tudo, não sobraria nada. Então, a substância que gera o diamante é o lixo da natureza. É a pior parte do que existe, que é o carbono, que é o carvão mineral. E o processo qual que é? Que daí é uma graça de Deus, né? Porque tudo isso daí, a natureza, foi Deus que promoveu. Existe uma fusão, existe um calor imenso, que é comprimido, esse carvão, e daí cria-se o cristal, né? Ou o diamante, não vamos tratar como cristal, a pedra preciosa, né? O diamante.
Então você está me dizendo que aquilo que é o diamante é o lixo da natureza, que depois que passa pelo processo do calor se torna aquilo que é uma das coisas mais valiosas que existem? Que nós consideramos uma das coisas mais valiosas, uma das pedras mais valiosas. É assim que Deus faz com a tua família, viu? Você que está aqui, que você que está em casa. A tua família pode ser um lixo, mas quando o fogo do Espírito Santo alcança você, se torna um diamante nas mãos de Deus. Um diamante. Obrigado. Quando o Roberto me contou isso, ele fez o curso, tem a capacitação técnica para isso, eu não entendo nada, confesso, de pedra preciosa, mas me chamou muita atenção, perceber que o diamante é o lixo, bem dizia ali, da natureza, que não serviria para nada, mas de repente, ele recebe aquele processo químico, não é? Aquele calor, e se torna a pedra, uma das pedras mais preciosas que existem. Você pode olhar para a tua família hoje, você que está aqui, você que está em casa, e me dizer: Padre Adriano, a minha família hoje, desculpa o termo, aos olhos humanos a minha família está um lixo, aos olhos humanos a minha família está quebrada, aos olhos humanos eu não tenho nada para fazer para resolver a situação do meu casamento, da minha família, do meu filho que está perdido nas drogas, da minha filha que está distante de Deus. Aos olhos humanos eu não tenho mais o que fazer, que eu estou devendo, eu não tenho mais onde morar, acabou a harmonia em casa. Aos olhos humanos a tua família pode ser um lixo, mas pode parecer um lixo, mas tenha coragem de entregar esse lixo nas mãos de Deus, porque Ele vai tornar um diamante precioso. Isso que Deus faz por amor a você e por amor a mim. Você está disposto? Continuando a nossa reflexão, para que a nossa família seja diamante, se torne diamante nas mãos de Deus, a gente precisa, como o padre dizia, aprender a ser sentinela, guardião, dentro da nossa casa. Guardião que derruba as muralhas que se levantam contra o crescimento da nossa família. Guardiões que verdadeiramente se posicionam, sobretudo com relação, como o padre dizia, à música. Porque, gente, você vê a Ana Lúcia falando, com certeza há outras músicas que ela já compôs, não é, Aninha? A música que dá nome ao seu CD, Acima de Todo Nome, muito bonita. Canta o refrão aqui para nós, Ana, rapidinho. Com certeza a Ana compôs essa música rezando, né, Ana? Ou chorando diante de Deus, não sei. Como é que foi que você fez essa música? Fazendo faxina. Tá vendo? Fazendo faxina e rezando, claro. Rezando, eu gosto muito de fazer faxina. Você gosta? Quer fazer uma visita na minha casa? É uma coisa que me distrai a cabeça. E enquanto eu faço, eu gosto muito de conversar com Deus, porque geralmente é um momento que eu estou relaxada, tranquila. Então Deus me fala muito o coração. E aí nesse momento eu estava limpando a casa e me veio essa passagem de Filipenses 2, que já estava fazendo parte da minha espiritualidade muito forte, e onde dizem, o Senhor lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, abaixo da terra. Nisso, eu fui rezando com essa passagem, varrendo, limpando, e aí me brotou essa melodia no coração. Acima de todo nome, Tu és o Senhor, Jesus, acima de todo nome, Tu és o Senhor, Jesus. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Segura aí. Você vê que experiência bonita que moveu a Ana. Claro, né? Quem nunca teve que varrer uma sala, uma cozinha, lavar aquelas louças que o teu filho deixa toda noite? E louça cria, né, gente? Nunca vi. Você lava, de vez em quando eu lavo. Quando eu vou de férias eu não gosto de lavar a louça, com a pia da minha mãe eu tenho que lavar assim, ó. Baixinha a pia. Aí acaba assim, eu falo: mãe,
Todos nós temos esses afazeres domésticos, mas ela transformou aquilo que era cotidiano em oração. Mas Ana, sabe o que me preocupa? Saber que muitas vezes as nossas famílias estão ouvindo músicas que não nasceram de momentos de intimidade com Deus, mas música que a pessoa compôs com ódio, música que a pessoa compôs chapada de cocaína, de crack, música que a pessoa compôs pensando somente em ganhar dinheiro seu, porque quer vender aquilo lá. Sim. Música que a pessoa compôs, não sei com que inspiração. Eu só sei que está tranquilo e está favorável hoje, sabe? Suave, suave. Não é? Mas você sabia que muitas vezes quando você não é guardião, você está colocando lixo para dentro da tua casa? Por exemplo, Ana, nessa pesquisa que eu fiz, eu vou pegar aqui o nome do órgão, que pode ser que tenha alguém em casa que queira pesquisar depois. É uma entidade chamada The Music Research Foundation, a Fundação de Pesquisa da Música de Washington, D.C., não é? Eu vi nessa mesma pesquisa, Ana, por exemplo, você que já assistiu o filme do Exorcista, filme de terror, faz um drama aí no teclado para nós. Tum, tum, tum. Por exemplo, se você pega um filme de terror e retira a sonoplastia, fica a coisa mais sem graça. Ninguém se assusta. É porque tá vendo um cara assim. E aí, meu, o que é? Isso é pesquisa dessa mesma entidade. O que faz você se assustar no filme é a sonoplastia. Por exemplo, o filme Exorcista, eu vi isso nessa mesma entrevista. Naquele momento que o demônio sai do corpo da menina lá, o que tanto impacta, sabe que som que eles pegaram? Eles pegaram o grito de porcos sendo abatidos e colocaram mesclado ali com o grito da menina. Por isso que fica aquela coisa impactante, porque aquilo vai lá no tálamo, como o padre falou, e gera aquela sensação de alerta. O filme, o cinema, sem uma trilha sonora, não seria nada, não causaria sensações. Olha o poder da música. Agora, muitas vezes as suas sensações são ruins, porque você está ouvindo música que nasceu em um contexto ruim. Você está ouvindo música que foi composta não em adoração a Deus, mas em adoração à bebida, em adoração ao sexo desregrado, em adoração a tantas coisas. Obrigado, Ana. Outra coisa que eu descobri, essa mesma pesquisa, presta atenção. A música que toca na balada, eu vou ler aqui do original da pesquisa. A música que toca na balada, ela pode alterar a percepção humana sobre as bebidas. Você sabia disso? A música que toca nas baladas geralmente altera a percepção humana sobre as bebidas, fazendo com que os clientes consumam mais álcool do que o normal, aquele tipo de batida. Em primeiro lugar, você está num lugar fechado, com uma acústica preparada para não sair, aquele bando de luz em cima de você, e todo mundo é tuts, 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 e todo mundo, né, se achando, ou todo mundo, né, tal, todo mundo se achando, e aquele tipo de balada, sabia que isso é pesquisa, gente, o nosso mercado consumista não faz nada à toa não, tudo é milimetricamente calculado e pesquisado para tirar mais dinheiro de você e para fazer você comprar mais, sabia? Infelizmente, o que gere a nossa economia não é o cuidado com o ser humano não, mas é a vontade de ganhar dinheiro, só isso. Se exploda, infelizmente, o semelhante na mentalidade atual, como o Papa Francisco condenou na Evangelii Gaudium, né? Essa mentalidade de uma economia desumana. Mas enfim, muitas músicas que tocam na balada faz com que os clientes consumam mais álcool do que o normal ou até solicitem certos tipos de drink. Quer um exemplo? De acordo com o artigo The Effect of Background Music on the Taste of Wine, é um artigo em inglês, a música clássica faz com que clientes peçam vinhos mais caros, por exemplo, você pesquisa. Por exemplo, o cara chega numa adega tocando lá Mozart, a tendência dele comprar vinho mais caro é muito maior. Outra pesquisa interessante, eu podia falar de música, eu podia falar de novela. No meu ponto de vista, a novela é uma das instituições que mais tem destruído a família brasileira, é as novelas que estão em cartaz aí, que só mostra família sendo destruída muitas vezes, só mostra a gente querendo dar jeitinho, mas a gente está consumindo lixo, sem critério. Sabe, quantas músicas que a gente ouve, que a gente põe para dentro de casa, ai padre, o que tem? É só uma batida. Tem muito, nenhuma música é despretensiosa,
ela é feita para gerar em você um estímulo, ela é feita para gerar em você uma sensação. E como na alimentação hoje em dia tem pessoas que só estão ingerindo coisa que faz mal, crianças comendo cada vez pior, infelizmente, e depois são prejudicadas no seu estudo, no seu processo de aprendizagem, de cognição. A gente também na música acaba ingerindo muita coisa que faz mal para a gente. Diga-me o que você ouve, que eu vou te dizer quem você vai se tornar. Diga-me o que você deixa entrar na tua casa, que eu vou te dizer o que a tua família pode se tornar. Não é radicalismo, gente. Eu estou trazendo dado científico para você já não achar que é discurso de religioso somente, que está bravo com tudo e com todos. Dados científicos. Seja sentinela na tua família. Não deixe entrar qualquer tipo de música. Claro, você não vai obrigar os teus... Tem músicas, por exemplo, como alguns estilos de punk rock ou outro tipo de música que geram, isso é provado cientificamente também, tendências à violência, ao consumo de drogas. É preciso ser sentinela, sentinela. O padre poderia falar muito mais coisas sobre isso, mas o nosso tempo é curto. Nós vamos rezar agora. Nós vamos rezar para que de fato Deus destrua as muralhas na nossa casa, destrua as muralhas que se levantaram na nossa família, muralhas de distância entre nós e nossos familiares, muralhas de ódio, de divisão, de mágoas, às vezes que entraram porque nós não soubemos ser sentinelas, nós não soubemos fechar as brechas na nossa casa, na nossa família. Eles aqui, vamos cantar, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de sermos sentinelas na nossa casa, que nos dê a graça de sermos guardiões na nossa família, que nos dê a graça de derrubarmos as muralhas pela força da fé e da oração. Nós vamos cantar com muita fé. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim, impossíveis que visitam meu ser. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Senhor, podes me atender, Senhor, vem me socorrer. Vamos cantar isso. Erga bem os seus braços. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim, impossíveis falhas vejo diante de mim, impossíveis que visitam meu ser. Impossíveis que visitam meu ser. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Senhor, podes me atender, cante. podes me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. Senhor, podes me atender. Senhor, podes me atender. Senhor, vem me socorrer, cante. Senhor, vem me socorrer. Ó Rei dos Reis, escuta minha voz. Ó Rei dos Reis, escuta minha voz. Preciso ser liberto e curado, cante. Preciso ser liberto e curado. Transforma minha vida e sara. Transforma minha vida e sara. Cura as feridas da dor. Cura as feridas da dor. Faz um milagre. Faz um milagre. Ó Deus, Ó Deus, confio em teu agir. confio em teu agir. Rei dos Reis, Ó Rei dos Reis, escuta minha voz. Preciso ser liberto e curado. Transforma minha vida e sara. Cura as feridas da dor. Faz um milagre. Ó Deus, confio em teu agir. com os braços erguidos, eu sei que podes me ajudar. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu O Deus. impossível é possível para ti, meu Deus. Quando o teu braço age, transforma. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá?
Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu sei que podes me ajudar. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O impossível é possível para ti, meu Deus. O teu braço age e transforma. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Cante. quem impedir? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu sei que podes me ajudar mais forte. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu sei, mais forte. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode Com seus braços impedir. erguidos, reze comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu te suplico nesta noite, eu te suplico nesta noite, derruba as muralhas derruba as muralhas na vida da minha família, Na vida da minha família, liberta a minha família liberta a minha família do cativeiro dos vícios, do cativeiro da minha família. da minha família. O Senhor sabe O Senhor o sabe que precisa ser transformado. o que precisa ser transformado. Se entrou lixo na minha casa, Se entrou lixo na minha casa, na minha na família, minha família, sobre a forma de música, sob a forma de de música, cultura, de cultura, de literatura. de literatura. Liberta a minha família agora, Senhor. Liberta a minha família agora, Senhor. Liberta-nos de todo lixo. Liberta-nos de todo lixo. Cura a minha família. Cura a minha família. Refaz a minha família. Refaz a minha família. Restaura a minha família. Restaura a minha família. Derrama o teu Espírito Santo agora Derrama o teu Espírito Santo agora sobre cada membro da minha casa. sobre cada membro da minha casa. Derrama o teu Espírito Santo agora Derrama o teu Espírito Santo agora sobre os nossos corações, sobre os nossos corações, nossas mentes. nossas mentes. Limpa nossa mente, Espírito Santo. Limpa a nossa mente, Espírito O Santo. nosso coração, Nosso coração, cada área do nosso cérebro. cada área do nosso cérebro. Lava agora, Espírito Santo. Lava agora, Espírito Santo. Descontamina nossas emoções, Descontamina as nossas emoções, nossas sensações. nossas sensações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faça de nós sentinelas, Faça de nós sentinelas, guardiões guardiões da nossa família, da nossa do família, bem na nossa casa. do bem na nossa casa. Faça da nossa família Faça na nossa família santuário da vida, santuário da vida, igreja doméstica. igreja doméstica. Expulsa da nossa família, Senhor, Expulsa da nossa família tudo que não é teu, tudo que não é teu, tudo que nos destrói, tudo que nos que destrói, nos retira do bem que nos retira do e bem refaz
e refaz, e restaura e restaura a nossa casa, a nossa casa, a nossa família, a nossa família, pelo poder do Teu Espírito. pelo poder do Teu Espírito. Porque eu sei Que independente do problema, que independente do problema, o Senhor pode me ajudar. o Senhor pode me ajudar. O impossível O impossível é possível é possível para Ti, meu Deus. para Ti, meu Deus. Porque quando o Senhor age, Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. ninguém pode impedir. Eu sei Que podes me ajudar. O impossível é possível para Ti, meu Deus. O Teu braço age e transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Só você, eu sei que podes me ajudar. Eu sei que podes. O impossível é possível para Ti, meu Deus. O Teu braço age, transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Que o Espírito Santo nos capacite a ter discernimento, para não deixar coisas que destroem os valores cristãos, os valores da família, entrarem nos nossos lares. Amém?